Aqui comigo, Gustavo Gaiofato e a nossa Mariane, que eu identifiquei agora há pouco como alguém que milita nas terras da Lava Jato, o que não é uma função fácil na vida, mas ela encara, está aqui com a gente. E eu tenho um assunto que é legal para unir esses dois, cara. Uma ideia que é ainda embrionária no Brasil, mas que eu vou dizer que faz a minha cabeça. Tá numa reportagem recente da Folha, tem mais novidades a respeito desse assunto, que eu torço, que eu espero, que eu rezo. Eu rezo que a gente possa debater, possa conversar mais aí ao longo dos próximos anos. É uma ideia que realmente não vai sair tão cedo. Cadê? Folha de São Paulo, cadê? Vamos lá. Reportagem da Folha, que o Baldo está buscando lá para a gente, apareceu, olha lá, ó. Um auxílio moradia de R$ 500 para quem vive na rua. Esse troço custaria 33 bilhões e 600 milhões de reais. Isso aí está num estudo do Supremo Tribunal Federal, né? Aí você vai ler lá que esse estudo ele foi apresentado agora por pedido ali de um ministro da Suprema Corte, que é o Edson Fachin, né? Isso está numa ação chamada mandado de injunção, né? E o Fachin ele é o relator desse troço. Então é uma ação que foi apresentada lá pela Defensoria Pública da União. Isso aí é usado quando você precisa fazer valer direitos que estão previstos na Constituição e tem que discutir se a Constituição tem ou não tem os mecanismos para garantir esse direito. Então está escrito lá, todo brasileiro tem acesso à moradia. Tá, mas não é verdade que isso está acontecendo. Está faltando escrever alguma coisa a mais, fazer alguma coisa a mais para fazer valer o direito? Essa é a discussão. Daí no meio disso vem o estudo e saiu lá o número. 33 bilhões e 600 milhões de reais. É muito? É pouco? Não sei. Avalie você aí na sua ponta. Eu só vou te lembrar que o Bolsa Família nesse ano está custando 168 para 169 bilhões, tá? Então, assim, será que isso cabe no orçamento da União? Será que dá para sonhar com isso? Eu vou dizer a minha percepção aqui, a minha. Quando eu leio o resultado desse estudo, tenho pensado nesse assunto faz tempo. Gustavo, acho que economicamente sim, financeiramente sim, só que politicamente não. E aí? Olha, eu diria até que financeiramente, talvez, né? Porque a gente precisa lembrar que hoje o governo está sob uma lei de responsabilidade fiscal que restringe a capacidade de disposição do orçamento público para diversos setores. Então, eu acho que de saída a gente já tem esse problema, né? Já tem essa questão. Mas eu acho que é interessante, Álvaro, pensar que são 33 bilhões a mais, né? O que no nosso imaginário parece realmente que é muito dinheiro, né? Ou que dentro da organização do Estado isso representaria muitos recursos, mas eu acho que eu só queria lembrar do processo da fraude fiscal que se abateu, né, com as lojas americanas, em que foram mais de 40 bilhões que foram simplesmente surrupiados ali, né? Então, eu acho que é bom a gente fazer essa equivalência para a gente ver que o problema de orçamento não é um problema da falta de dinheiro, né? Tipo, porque falta recurso, né, como num abstrato. Não, mas é porque é fruto de que não existe uma política que poderia substancialmente financiar um programa como esse, né, como, por exemplo, uma taxação de rendimento de capital da Bolsa, por exemplo, uma coisa que a gente não tem, né, a gente não tem. Mas, pensando politicamente, eu acho que essa decisão, ela mostra que há uma contradição, né, há uma contradição no sentido de que essa lei, né, ou essa proposta vem para poder colocar algum aspecto positivo, né, na geração de renda, de possibilidade de saída de uma situação de extrema vulnerabilidade social, e isso seria uma política importante, como uma política de entrada, né, para esse processo. Só que a gente observa que as políticas que estão relacionadas à construção de moradia, à construção de estruturas de saneamento, de eletricidade, a possibilidades concretas que garantam que essas pessoas não precisem ganhar dinheiro por morarem na rua, mas que elas poderiam ter acesso à moradia popular, poderiam ter acesso a um plano urbanístico que as contemplasse. E isso não é o horizonte atual. Esse não é o horizonte atual, né? A gente tem visto que cada vez mais os aparelhos, né, de investimento tal tem focado em um processo de privatização dessas estruturas, né? De privatização das estruturas que garantam que, enfim, possa ter uma política efetiva para combater a extrema pobreza, para além da ajuda financeira. Perfeito. Ô Mariane, sabe que na minha experiência, lá nos anos 90, nos anos 2000, a gente viu o Brasil tentar com fome zero, aí veio o Bolsa Família, e toda a discussão era assim, pô, nós vamos dar dinheiro para esses caras aí, pô, ninguém vai trabalhar mais, hein? Vão ficar fazendo filho, hein? E isso estava meio que dentro do senso comum.
Hoje é difícil de imaginar o Brasil sem esses recursos. O que aconteceu foi o exato inverso do que essa versão indicava. Começou a entrar um dinheirinho nas pequenas comunidades, daí alguém já tinha R$ 50 para comprar um chinelo, já vem a lojinha que vende o chinelo, já mexe com artesanato local. Então cria-se uma economia a partir daquele dinheirinho pequenininho que está sendo injetado onde não tinha nenhum antes, né? Isso foi o que aconteceu, esse foi o resultado que o Brasil colheu. Eu fico pensando se hoje, se fosse discutida a sério nesse momento uma medida dessas, né, a gente não ia ter a mesma trajetória na discussão, no debate público que o Bolsa Família tratou, sabe? Então, eu vejo que são muitas nuances quando a gente fala disso, porque hoje em dia, para você ser visto na sociedade, você precisa ter acesso ao dinheiro, né? As pessoas em situação de rua são completamente invisibilizadas. E aqui, né, na terra da Lava Jato, a gente vê o prefeito tacando água, colocando as pessoas, como já foi uma manchete em muitos jornais, colocando pessoas em ônibus e mandando para outras cidades. Então, essas pessoas são invisibilizadas porque elas não são vistas por diversos motivos, né? E é claro que você colocar elas no mundo através de um dinheiro que elas podem ter acesso a um mínimo, né, como uma comida, eu que tenho contato, né, a um hotel, para não dormir na rua, até mesmo hotéis sociais. Então, é claro, mas isso é completamente, digamos assim, paliativo, né, porque a gente tem que debater as políticas de saúde mental. Não tem como debater pessoas em situação de rua sem a gente debater todas as políticas de saúde mental. E, por exemplo, como eu tenho trazido, a questão das comunidades terapêuticas, aonde essa galera agora, como elas sempre representaram para o Estado um problema, né? A PEC 45, ela está pautando colocar essa galera toda institucionalizada. Não dá para prender, porque esse debate já foi vencido, mas dá para colocar na comunidade terapêutica por um falso debate de que aquilo é um tratamento e tudo mais, quando a gente sabe como isso funciona. Então, assim, beleza, o dinheiro é claro que é bom, e aí a gente tem que entender como vai ser a burocracia, como vai ser o acesso dessas pessoas a essa verba. Porém, é um pontapé inicial. Mas aí eu me questiono, a gente tem tensionado para como que vai ser o tratamento de saúde mental dessas pessoas, né? A respeito de toda essa política que está se apontando. E também eu me questiono, né? Isso eu acho que com certeza representa um avanço, mas até que ponto isso não é para dizer, realmente, estamos fazendo alguma coisa, dando esse dinheiro, mas e as comunidades terapêuticas? A gente vai conversar sobre isso quando, sabe? Mas, sem dúvidas, representa... É isso, você dá acesso ao capital, não ao capital, mas o dinheiro já melhora a forma como essas pessoas são vistas na sociedade. As comunidades terapêuticas que tanto preocupam a Mariane, tem uma notícia nova aí sobre elas, parece que está entrando mais dinheiro para as comunidades terapêuticas que para o braço do SUS que deveria fazer esse acolhimento. O que essas comunidades fazem a princípio, né, acolher quem está lutando contra um determinado abuso de uma determinada substância, mas elas, em geral, são ligadas a igrejas, normalmente evangélicas, né? E algumas delas podem ter, assim, ambientes violentos, tem várias denúncias e tal. Tá ligado nisso tudo aí, ô Gaio Fato? Sim. Comunidades é um grande terapêuticas. debate, né? Oi? As comunidades terapêuticas, fazendo L também. Não, eu acho que é o que a Mariane falou, né? É muito complicado a gente ver que a gente tem a inserção dessas pessoas na dinâmica delas como consumidoras, porque no final das contas é isso. Você as está reinserindo no processo de circulação das mercadorias, né? Você está as reinserindo nisso. E, bom, a gente precisa de uma política para além disso, né? Então, a gente precisa de valorização dos profissionais do CAPS, a gente precisa da defesa do piso nacional da enfermagem, a gente precisa de uma série de políticas que não estão sendo tocadas junto, né? Enquanto as comunidades terapêuticas avançam por todo o território. É isso aí. Eu espero que você aí que está assistindo a gente do outro lado ouça falar muito ainda sobre esse e tantos outros auxílios, até a gente chegar na tão sonhada renda mínima universal. Eu creio. Ou eu quero acreditar também. Tem isso.